Hoje nós estamos com a campanha da restauração e restituição. E coube a mim falar um pouquinho de saúde. Interessante, né? E eu tive pesquisando, orando, estudando. E eu me lembro lá nos tempos, não muito longínquos, né, pastor? Mas uns tempos atrás, que nós conhecemos o mal do século, né? Os mais novos não vão lembrar disso, mas os mais antigos estudou isso. Quando estudou sobre Camões, Machado de Assis, Álvares de Azevedo. Na época, o mal do século era a tuberculose. Inclusive, o último nome que eu citei, Álvares de Azevedo, ele se entregou tanto à doença que ele morreu de tuberculose. E aí veio várias endemias que passaram pelo mundo, muitas doenças, muitas enfermidades. E esses dias eu tenho orado também por uma pessoa que está com câncer de pulmão. Ele não é de Goiás, ele é do Piauí. E eu tenho orado muito por ele. E às vezes a gente entra por videoconferência, eu falo com ele. Mas o senhorzinho, é um milagre de Deus mesmo na vida dele. E hoje nós temos visto essa enfermidade, o câncer, assolando muitas vidas. Mas é uma enfermidade que às vezes ela vem com dor, às vezes ela vem aparente, outras vezes ela chega sem anunciar. Mas o interessante, meus amados irmãos, você que está me ouvindo na internet, aqui a igreja, tem uma doença que agora, nesse período de pandemia, ela está assolando muita sociedade. Ela está batendo muito na sociedade e as pessoas não percebem. Quem já sofreu, assim como eu, sabe o que eu vou falar. Ela chega sorrateiramente, de mansinho. Quando você percebe, ela já te envolveu. Envolveu e às vezes muito forte. Às vezes muito forte mesmo. É uma enfermidade que ela chega na vida da gente e ela ao ponto de querer nos, assim, que nós venhamos tirar a nossa própria vida, porque perde o sabor. A vida perde o sabor. É uma tristeza constante, muito choro, e aí vem o isolamento, a pessoa quer ficar isolada, a pessoa já não quer participar de confraternização de amigos ou de parentes, está te dando um sorriso, às vezes por dentro está todo arrebentado. Essa enfermidade, ela se chama depressão. Segundo item nosso ali, fala a saúde física e emocional. A depressão, ela chega tão sorrateiro, que você não percebe ela. Você não sente. Ela não te dá a dor. Ela não te dá aquele... Mas ela provoca um sintoma que você vai afastando. Você começa a afastar. Nas mulheres e alguns homens é bem visível, porque o choro brota espontaneamente, e aí já chega aquela ansiedade, e você não quer ficar perto de ninguém. Estou falando com experiência própria. Você não quer ficar perto de ninguém. Todos e tudo quanto é lugar que você vai, não está bom. Não está bom. Aquilo para nós é assim, como você estivesse comendo uma comida hiper apimentada. E o período que você está ali, você está ansioso para ir embora.
para isolar, para ficar tranquilo no seu casco, vamos chamar assim, igual o jabuti, você encolhe a cabeça e fica lá dentro. E aí são medicamentos, e às vezes chega, me corrija o pastor Eudes, se eu estou errado, mas chega até medicamentos de tarja preta, para controlar isso. E alguns médicos, eles receitam para você que está com essa depressão, a sonoterapia, né? Você dormir um bom tempo. Eu tomei muito Pondera, que me dava sono, porque eu estava elétrico. Era 2 horas da manhã, e eu estava pedalando a bicicleta, procurando alguém para falar o português claro, para me matar, né? Pedalava ali no aeroporto, ali, ó, no Santa Genoveva, ali, ó. Quem conhece aquela região ali sabe o quanto aquilo é perigoso, né? E eu estava ali desse jeito. Mas existe uma pessoa que ela também chega sorrateiramente. Ela não rebenta a porta como um salteador para entrar na sua vida. Ela te pede permissão. Em Apocalipse 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa e cearei com você e você comigo. Esse foi o meu segundo encontro com Deus, aonde eu tive a oportunidade de cear com o Senhor novamente, aonde eu tive a oportunidade de conversar com Deus, de ouvir. Na época, eu assistia muito filme evangélico, um atrás do outro, e teve filme evangélico que eu assisti 30, 40 vezes, para ver se eu conseguia amenizar aquela pressão no coração, aquela dor aqui dentro, aquela situação que machucava, e recentemente, já com a experiência, já vivida, eu corria para o meio dos amigos, né? Eu queria estar no meio dos amigos, ouvindo às vezes uma piada, uma brincadeira sem graça, mas eu queria estar no meio da irmandade, para eu poder dominar, e não entrar de novo na depressão. O que me ajudou? Pastor, o que ajudou o senhor a sair dessa situação de fato? E eu me lembro bem, o Espírito Santo tem me recordando aqui, nós estávamos numa confraternização de amigos, de irmãos da igreja, e tinha um marido, ele estava criticando a sua esposa, e dizendo que era doença de rico. Vou falar do jeito que ele estava falando, que era uma doença de rico, que aquilo era uma besteirinha. E eu parado, olhando bem nos olhos dele, e aí, pensa no homem que fica sério. E eu fui ficando mais sério ainda. E ele foi ficando sem graça, ele olhou para mim e falou assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Eu falei assim: posso te dizer uma verdade? Ele: pode. Eu falei: cuida da tua esposa, porque ela está a um passo do suicídio. Ele espantou. Eu falei: cuida dela, abraça ela agora, cuida mesmo. Amados, se você sentiu a depressão em alguém, aproxima, cuida, chama a atenção dessa pessoa, abraça essa pessoa. Abraça, pastor, mas eu não tenho essa habilidade de abraçar fisicamente, e até porque da pandemia nós estamos evitando isso. Mas abraça em oração, abraça no clamor, abraça até na insistência. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Não pare, não pare. Amados, se parar, se você entregar os pontos, vai. Nós estamos orando aqui, não vou citar o nome, pastor, não vou citar da onde, mas o pastor me falou de 2 jovens, né, que tentou suicídio essa semana. Amém? E eu me lembro bem
que no Hospital Santa Genoveva, eu fui lá olhar para uma moça, ela tinha 15 anos, ela tinha simplesmente tomado meio vidro de chumbinho. Chumbinho é veneno usado para matar rato. E ele faz o quê? Ele derrete por dentro todinho. Por mais que faça lavagem, recupera? Recupera. Mas a pessoa nunca vai ter a saúde boa. Por isso que eu estou dizendo, a pessoa está com enfermidade, você percebeu que ela está com depressão? Aproxima. É parente? Ama. Pastor, mas eu já amo, ama mais. Pastor, eu já cuido, cuida mais. Cuida mais. A pessoa já fica um passo daquilo que é o final para ele. Que ele acha que se ele praticar esse ato, ele está salvo. E nós sabemos que não. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo é o 38. Essa é uma forma que eu encontrei para sair. Como é que é, pastor? Vou repetir para você. Essa é uma forma que eu encontrei para sair. Muitas vezes eu estou no meio sorrindo, e às vezes por dentro Deus sabe como é que eu estou. Isaías 38, verso 1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, do que andei diante de ti com fidelidade, com integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Paramos aqui. O rei Ezequias recebeu de Isaías que ele ia morrer, e que ele precisava organizar a casa dele, que ele precisava pôr tudo em ordem. Quando ele recebeu a notícia, o que ele fez para ser curado dessa enfermidade? Ele destituiu de tudo o que ele tinha. Sou rei, estou prostrado numa cama, estou morrendo, vou acabar minha vida. Deus ainda manda me avisar que eu vou morrer. A única arma que ele tinha não era espada, não era um tacape, não era uma flecha. A única espada que ele tinha, e que eu e você nós temos hoje, é a nossa boca. Amém? É a nossa boca. O que Ezequias fez? Ele virou para a parede, ele prostrou diante do Senhor. Pastor, mas ele estava deitado, amém, mas ele prostrou diante do Senhor da forma dele. Para adorar o Senhor, eu e você, nós não temos receita igual um bolo. Eu e você, nós temos que prostrar diante do Senhor da forma que nós achamos que vai agradar a Deus. Nós temos que prostrar e clamar ao Senhor: Senhor, tu lembra disso? Outra coisa que me chama a atenção aqui, da integridade. A palavra de Deus diz integridade, da fidelidade de Ezequias com Deus. Como que está você hoje? Como é que está a sua integridade com Deus hoje? Como que você tem caminhado com o Senhor? Pastor, amados, só existe uma forma: prostra diante de Deus e peça perdão pela falha. Eu e você, nós vamos falhar. Eu e você, nós vamos errar, pecar. Ei, mas cabe eu e você pedir perdão pelo nosso erro e corrigir e não errar mais. Corrigir e não entrar mais por aquele caminho aonde vai nos levar à destruição, à perdição.
Ezequias, ele olhou para o Senhor e falou: Pai, tu lembras? Amados, é tão gostoso quando você chega diante de Deus e fala: Pai, tu me sondas, tu me conheces, tu esquadrinha a minha mente, o meu coração. Quando eu dou essa liberdade para Deus entrar e agir em mim, a coisa é muito boa, meu irmão. É muito boa, é como você pegar aquele doce, ou aquele bolo, eu estou falando porque eu sou apaixonado por doce e bolo, gente, certo? Aquela comida que você gosta, que você passa muito tempo sem comer, e quando você come, aquela comida é saborosa para você. Quando nós damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida, e nós chamamos Ele para estar conosco, é saboroso para nós, porque é uma brisa suave, muito suave. A voz do Senhor tem hora que ela é trovão, mas tem hora que ela é suave. Quando ela te chama e fala assim: vem cá, meu filho, deixa eu te acariciar, deixa eu te abençoar. Ela é suave. Meus amados, para sair de qualquer enfermidade, primeiro passo, se é uma enfermidade que você precisa buscar um médico, precisa ser abençoado pelo médico, faça. Se é um remédio que você tem que tomar, que seja alopático, que seja homeopático, tome. Mas tem enfermidade que é oração. Eu até brinco, falo assim: joelho no chão e boca no pó. Queima tempo com o Senhor, fale com o Senhor, apresenta a sua vida. E eu vou dizer para você com toda sinceridade: não tenha medo de te apresentar para o Senhor. Davi, quando ele apresentava para o Senhor, que ele entrava no templo, ele largava toda a roupa real dele para trás, e vestia estola sacerdotal para entrar no templo e falar com o Senhor. Moisés, quando ele saía do arraial, para poder orar, que ele jogava a tenda nas costas dele, que ele saía para orar, para conversar com Deus, todo mundo entrava para dentro de casa, para poder orar também, mas existia um que queria ser diferente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Seja esse um, seja diferente, meu irmão. Esse um era Josué. Josué caminhava atrás de Moisés. Quando Moisés montava a tenda, ele ajoelhava e punha o ouvido na tenda lá e ficava ouvindo. Eu quero ouvir o que Moisés fala com Deus. Por que Moisés sai com o rosto resplandecendo? Por que Moisés é diferente? Mas foi esse um diferente, que quando Moisés morreu, quem chamou ele foi Deus. No primeiro capítulo de Josué, Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto, toma esse povo e passa esse Jordão. Aleluia, meus amados. Nós temos que ser a diferença. O mesmo nós já sabemos. O que tem que fazer, ler a Bíblia, jejuar, orar, nós já sabemos. Agora, qual que é a diferença? É pôr em prática. Não é o teu conhecimento e não pôr em prática. Eu acho que foi aqui. O pastor perguntou quantas pessoas jejuaram nessa semana. Eu não vou fazer a pergunta, pastor. Eu não vou fazer a pergunta. Mas você faça uma consciência com você. Me corrija se eu estiver errado, pastor Eudes. Eu cheguei no pastor Eudes e falei para ele: da meia-noite às 18 horas, só pão e água.
Não estou porque eu sou querendo ser melhor do que ninguém, não. Mas tem hora que, igual o apóstolo Paulo fala, nós carregamos um espinho na carne. E esse espinho, ele só vai parar de doer quando você mexe nele e tira ele. Pastor, como é que eu tiro? Jejum e oração. No Novo Testamento fala sobre o jejum, sobre a oração. E essa prática, ela tem que ser feita, não é pelo pedido do pastor Eudes, por mim, ou qualquer outro pastor da igreja, não, meu irmão. Você tem que ter essa prática. Eu vou dar um testemunho rápido, pastor. Tinha uma senhora que o filho estava desempregado, já com seus 35 anos, e não conseguia arrumar emprego para esse rapaz. O que ela fez? Todo dia de manhã o marido saía, ia na padaria, comprava o pão, passava no mercadinho, comprava um saco daqueles grandes assim de laranja para ela. Ela começava a chupar laranja da hora do café à hora da janta. Estava lá de manhã o marido dela comprando outro saco de laranja, porque aquele já tinha acabado. E ela chegou e falou para Deus: eu vou fazer um jejum. E qual foi o jejum dela? Quem pode me responder? Foi a laranja. Foi a laranja. Resultado? 4 dias depois, o emprego bateu na porta do filho dela. Amém? O jejum, ele não precisa ser especificamente, eu vou tirar toda a parte alimentar. De repente o seu físico não aguenta. De repente você não tem essa resistência. Como muitos pastores têm. Certo? Mas tira aquilo que você mais gosta de comer. Você mais gosta de... Ah, não, eu vou beber Coca-Cola. Eu amo beber Coca-Cola. Então tira. Faz prova. Malaquias 3,10 é um texto muito usado para dízimo e oferta. Mas a palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Faz prova do Senhor. Quando eu cheguei num estágio que eu estava bem debilitado, eu lembrei dessa passagem: faz prova de Deus. E assim eu o fiz. Cheguei diante do Senhor, como o rei Ezequias, eu me destituí de tudo quanto é título. De tudo quanto é título, meu irmão, minha irmã. E me prostrei diante do Senhor, falei: só tu podes me curar. Só tu podes fazer um milagre na minha vida. E o milagre veio, meu irmão. Veio. Quem conhece aquela dupla Leandro e Leonardo? Quem está vivo aí, eu acho que é o Leandro, né? O Leonardo, é o Leonardo. O Leandro morreu com um câncer aqui. A minha tia teve o mesmo câncer no fígado dela. Para a honra e glória do nome de Jesus, está viva até hoje. Mas agradeça a Deus as orações que nós fizemos para ela, cedo, de tarde, de noite, de madrugada, orando, clamando ao Senhor. Quando ela foi para o Araújo Jorge fazer a cirurgia, o médico falou: nós vamos arrancar mais da metade do fígado dela. Às vezes resiste, às vezes não resiste. Você sabe o que é? 10 minutos depois do centro cirúrgico, o médico chamar a família. Você já entendeu o que é isso? O médico chega e fala: eu quero falar com a família agora. Todo mundo treme nas pernas. O chão sai debaixo dos nossos pés. O que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Primeiro telefone que chama é o meu. Corre para cá. Cheguei lá, o médico já... Está todo mundo, tá, vamos abrir. Chegou e falou: ó, eu abri e fechei. Minha mãe já entrou num desespero, né? Não tem mais cura. Eu falou: não, eu fechei porque tinha só uma bolinha de sangue no fígado dela. Eu bati a ponta do bisturi, estourou, limpou. Fechei porque o fígado dela está perfeito.
Aleluia, aleluia, meu irmão, minha irmã. Você está vendo o que Deus pode fazer por você? Você está vendo o que Deus pode fazer pela sua família? Não importa a enfermidade. É lógico que nós, pastores, nós unimos a nossa fé com a sua fé. Nós clamamos o Senhor junto com você. E muitas vezes você não sabe, quando nós desligamos o nosso aparelho, nós oramos ao Senhor e choramos. E pedimos por aquela vida. E clamamos ao Senhor pelaquela vida. Abraçamos em oração. Amados, cuide dos seus. Abraça os teus. Sutilmente, manda mensagem para os teus. De bom dia. De boa tarde. Vai bem? Não tem essa passagem na Bíblia? Vai bem com você? Amados, tem um outro texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz assim: então ele me disse, capítulo 12, verso 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriaria nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que Paulo ensina para mim e para você, que a necessidade ela vai bater na nossa porta, que as injúrias vão bater na nossa porta, que as lutas vão bater na nossa porta, que as dores vão bater na nossa porta, as doenças vão bater na nossa porta. Nós estamos sujeitos, eu e você caminhamos aí na rua o tempo todo, eu e você às vezes cumprimentamos pessoas, mas o que Paulo diz? Que na fraqueza é que eu sou forte. Tá, eu quero chamar a sua atenção aqui. Por que Paulo falou que na fraqueza ele é forte? Porque que na fraqueza, eu e você, nós esquecemos quem somos. E lembramos que somos filhos de Deus. E lembramos que somos amados por Deus. Porque quando eu e você nós estamos fortes, nós passamos pelo dia e muitas vezes nem agradecemos pelo alimento que comemos. E muitas das vezes não pedimos para o Espírito Santo nos abençoar o nosso sono. Levantamos e esquecemos de falar: Deus, guarda o meu dia hoje. Senhor, venha estar com os meus projetos hoje. Venha participar da minha vida hoje. Quando estamos fortes, nós somos uma máquina de trabalhar. Mas quando estamos fracos, é que nós lembramos de Deus. É que nós falamos: Deus existe. Deus existe. Deus é poderoso. É quando estamos fracos, é que eu e você temos coragem. Presta atenção na palavra, coragem de dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, toca em mim, Senhor. Senhor, toca na minha vida.
Aí é que eu e você lembramos que sem Deus nós não somos nada, nós somos inúteis. E aí lembramos que precisamos orar, e vou frisar mesmo, e jejuar. Orar e jejuar, clamar ao Senhor para estar conosco. Amém? Antes de eu encerrar, finalizar com você, eu ainda tenho 5 minutos ali. Eu quero que os pastores estejam aqui na frente, certo? Todos, as pastoras também, são bem-vindas, são mulheres de Deus e mulheres de oração. Um clamor de uma pastora é forte. Meus amados irmãos, vocês vão botar o óleo de unção na palma da mão de vocês, certo? E vocês que estão nas cadeiras, vocês vão levantar e vão passar, faz uma roda assim, ó, tá? Sai de lá, pega para o meu lado esquerdo. Eu sou meio canhoto, gente. De vez em quando eu falo assim, ó, você pega pela esquerda, e já dou com a mão direita, né? Você sai pela sua, assim, ó, vamos fazer uma fila assim, ó. Vão passar nas suas mãos. A hora que voltar, eu vou fazer uma oração com você. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. O óleo vai colocar na sua mão, tá? Pode sair do seu lugar. Vem receber o óleo na sua mão agora.